Umbanda, história, crenças, rituais e curiosidades. O que é Umbanda? Bem-vindos ao canal, eu sou Resistência. Hoje, vamos explorar a Umbanda, uma religião brasileira que combina elementos do catolicismo, do espiritismo e das religiões africanas. A Umbanda é conhecida por sua diversidade de espíritos e entidades, cada um com suas características e funções específicas. É uma religião sincrética que busca a harmonia e a evolução espiritual dos seus praticantes. A palavra Umbanda significa a arte de curar em um dos dialetos africanos, e a religião se destaca por seu foco na cura espiritual e na caridade. Os praticantes da Umbanda, conhecidos como umbandistas, acreditam que o trabalho espiritual é uma forma de serviço ao próximo e de evolução pessoal. Origem e história da Umbanda. A Umbanda surgiu no início do século XX, no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro. Acredita-se que tenha sido fundada por Zélio Fernandino de Moraes, que, através de um médium, recebeu orientações do caboclo das 7 encruzilhadas para criar uma nova religião. A Umbanda se desenvolveu rapidamente, incorporando elementos de diversas tradições religiosas, incluindo o candomblé, o catolicismo e o espiritismo kardecista. Zélio de Moraes era um jovem que, aos 17 anos, começou a apresentar fenômenos mediúnicos. Durante uma sessão espírita, ele incorporou o caboclo das 7 encruzilhadas, que declarou a fundação de uma nova religião que uniria os brancos, os negros e os índios em um só culto. A primeira sessão de Umbanda ocorreu em 15 de novembro de 1908, na casa de Zélio, marcando o início oficial da religião. Crenças da Umbanda. A Umbanda acredita na existência de um Deus Supremo, chamado Olorum ou Zambi, e em uma hierarquia de entidades espirituais que auxiliam os humanos em sua jornada espiritual. Entre essas entidades estão os orixás, os guias e os protetores, que se manifestam através dos médiuns durante as cerimônias. A caridade e a evolução espiritual são pilares fundamentais da Umbanda, e os rituais são focados na cura espiritual e na orientação dos praticantes. Os umbandistas acreditam na reencarnação e na lei do karma, que estabelece que cada ação gera uma consequência. A prática da caridade e do amor ao próximo é vista como uma forma de purificação e evolução espiritual. Além disso, a Umbanda valoriza a natureza e busca viver em harmonia com o meio ambiente. Rituais da Umbanda. Os rituais da Umbanda são conhecidos como giras, que são sessões onde os médiuns incorporam espíritos para dar conselhos, curar e realizar trabalhos espirituais. Durante as giras, são entoados pontos cantados, que são cânticos específicos para cada entidade, acompanhados pelo som dos atabaques. As oferendas, como flores, frutas e velas, são feitas para agradar e honrar os espíritos. Os rituais são realizados em terreiros, que são espaços sagrados dedicados à prática da Umbanda. As giras podem ser dedicadas a diferentes linhas de trabalho, como giras de caboclo, giras de preto velho, giras de criança, entre outras. Cada linha de trabalho tem suas próprias características e finalidades. Os médiuns, ao incorporarem os espíritos, alteram sua voz, comportamento e gestos, manifestando a presença das entidades. Além das giras, a Umbanda realiza rituais de batismo, casamento e funeral, adaptados à sua tradição. As festas de orixás, conhecidas como toques, são celebrações importantes que homenageiam as divindades com danças, cânticos e oferendas. Entidades da Umbanda. As entidades da Umbanda são muitas e variadas, cada uma com suas características e funções. Vamos conhecer algumas das principais. Caboclos, espíritos de índios brasileiros, que representam a força, a sabedoria e a ligação com a natureza. Eles são conhecidos por seus conselhos diretos e sua conexão com as energias da terra. Pretos velhos, espíritos de antigos escravos africanos, que trazem conselhos de sabedoria e humildade. São venerados pela sua paciência, experiência de vida e conhecimento das ervas medicinais. Crianças, hereis espíritos de crianças, que trazem alegria, pureza e inocência. Elas simbolizam a renovação, a esperança e a simplicidade. Baianos, espíritos de nordestinos brasileiros, que são conhecidos por sua força de vontade e alegria. Eles representam a resistência, o bom humor e a hospitalidade. Marinheiros, espíritos de homens do mar, que simbolizam a liberdade e a vida aventureira. Eles são associados à superação de desafios e à coragem. Exus e pombagiras, espíritos que trabalham na linha da esquerda, conhecidos por sua ligação com o mundo material e a resolução de problemas práticos.
Exus são guardiões dos caminhos e pombagiras são associadas à sensualidade e ao poder feminino. As entidades são reverenciadas através de oferendas, cânticos e danças, e cada uma tem suas preferências específicas. Por exemplo, os caboclos preferem oferendas de frutas e ervas, enquanto os pretos velhos gostam de café e fumo. Na Umbanda, os orixás são considerados divindades que representam forças da natureza e aspectos da vida humana. Embora tenham origem africana, na Umbanda, eles assumem características sincréticas. Alguns dos principais orixás cultuados na Umbanda incluem: Oxalá, representa a paz, a pureza e a criação. Ele é frequentemente associado a Jesus Cristo na tradição católica e é visto como um líder espiritual. Iemanjá, rainha do mar, associada à maternidade e proteção. É uma das divindades mais populares, especialmente nas celebrações de Ano Novo nas praias brasileiras. Ogum, orixá da guerra, do ferro e da tecnologia. Ele é invocado para proteção e para abrir caminhos na vida dos praticantes. Oxóssi, orixá da caça e da fartura. É o protetor dos caçadores e daqueles que buscam sustento na natureza. Xangô, orixá da justiça e do trovão. Ele é invocado em questões de justiça e é representado pelo machado de 2 lâminas. Oxum, orixá do amor, da beleza e das águas doces. Ela é invocada em questões de amor e fertilidade. Obaloaê, orixá das doenças e da cura. Ele é venerado por suas habilidades curativas e seu poder sobre a saúde. Nanã, orixá das águas profundas e do conhecimento ancestral. Ela é associada à sabedoria e ao ciclo da vida e da morte. Diferenças entre Umbanda e Candomblé. Embora a Umbanda e o Candomblé compartilhem algumas semelhanças, são religiões distintas. A Umbanda é mais sincrética, incorporando elementos do catolicismo e do espiritismo, enquanto o Candomblé preserva mais as tradições africanas. Na Umbanda, há uma ênfase maior na comunicação com os espíritos de mortos e entidades da natureza, enquanto o Candomblé foca nos orixás e nos rituais de incorporação. Outra diferença marcante é que a Umbanda é mais aberta ao público e tem uma abordagem mais acessível, enquanto o Candomblé tem rituais mais fechados e iniciações rigorosas. Além disso, a Umbanda tende a ser menos formal em suas práticas, enquanto o Candomblé segue regras e tradições específicas. Umbanda no Brasil. A Umbanda é praticada em todo o Brasil, com terreiros em diversas cidades. Ela desempenha um papel importante na preservação da cultura afro-brasileira e na promoção da caridade e da espiritualidade. Os terreiros de Umbanda são centros comunitários onde os praticantes se reúnem para os rituais, a socialização e o apoio mútuo. Os terreiros são liderados por pais e mães de santo, que são os responsáveis pela condução dos rituais e pelo ensino das tradições umbandistas. Eles também oferecem apoio espiritual e aconselhamento aos membros da comunidade. Em muitos terreiros, são realizadas ações sociais, como distribuição de alimentos e roupas para os necessitados, reforçando o compromisso da Umbanda com a caridade. Dia Nacional da Umbanda. No Brasil, o Dia Nacional da Umbanda é comemorado em 15 de novembro, data que marca a primeira manifestação pública da religião pelo médium Zélio Fernandino de Moraes. Nesse dia, os umbandistas celebram com festas, rituais e homenagens aos seus guias e orixás, fortalecendo a união e a fé dentro da comunidade. As celebrações incluem procissões, oferendas, giras e eventos culturais que promovem a Umbanda e sua importância na cultura brasileira. É um momento de orgulho e reafirmação da identidade religiosa dos praticantes. Curiosidades sobre a Umbanda. A Umbanda é uma religião rica em histórias e particularidades. Aqui estão algumas curiosidades. Sincretismo religioso. Uma das características marcantes da Umbanda é o sincretismo religioso, onde os orixás são associados aos santos católicos. Por exemplo, Iemanjá é sincretizada com Nossa Senhora dos Navegantes e Oxalá com Jesus Cristo. Diversidade de entidades. Além dos orixás, a Umbanda cultua uma vasta gama de entidades espirituais, como caboclos, pretos velhos, crianças, marinheiros e baianos. Cada grupo traz uma sabedoria e energia únicas para os rituais. Médiuns. Os médiuns são os intermediários entre o mundo espiritual e os praticantes. Eles entram em transe e incorporam as entidades, permitindo a comunicação e a realização de trabalhos espirituais. Pontos cantados. Os pontos cantados são cânticos específicos para cada entidade e ritual.
Eles são acompanhados por atabaques e ajudam a criar a atmosfera espiritual necessária para as giras. Vestimentas e paramentos. As vestimentas e paramentos utilizados nos rituais variam de acordo com a linha de trabalho e a entidade invocada. Os médiuns geralmente vestem roupas brancas, mas podem usar trajes específicos quando incorporam certas entidades. Oferendas. As oferendas são uma parte importante dos rituais. Elas podem incluir alimentos, bebidas, flores e outros itens que agradam às entidades. Cada entidade tem suas preferências específicas. Atabaques. Os tambores, chamados atabaques, são essenciais nas giras de Umbanda. Eles ajudam a conduzir o ritmo dos cânticos e a energizar o ambiente. Conclusão. A Umbanda é uma religião rica e diversa, que combina elementos de várias tradições espirituais para criar uma prática única e inclusiva. Suas crenças, rituais e entidades oferecem aos praticantes uma forma de buscar orientação, cura e evolução espiritual. Esperamos que você tenha aprendido mais sobre essa fascinante religião e sua importância na cultura brasileira. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este.